Caríssimos irmãos e irmãs, a antífona da missa de hoje está em estreita ligação com a primeira leitura. Nós ouvimos que a antífona retirada do livro do profeta Daniel, primeira leitura do livro do profeta Baruque, ambas, a antífona e a leitura, expressam esse reconhecimento do seu pecado. Senhor, tudo o que fizestes conosco, com razão o fizestes, pois pecamos contra vós. Um reconhecimento da justiça de Deus e do nosso pecado. Por quê? Porque às vezes temos a tendência de atribuir a Deus a culpa por aquilo que de não agradável nos acontece. Não estou falando que as coisas tristes que nos acontecem são sempre causadas pelos nossos pecados. Às vezes, as coisas tristes que nos acontecem são uma expressão de um amor generoso de Deus. Deus que cuida de nós, dando-nos aquela realidade triste. Nós iremos ouvir amanhã, na primeira leitura retirada do livro do profeta Baruque, em que o profeta ele diz que Deus causou aquela dor. O Deus que causou aquele sofrimento, Ele cuidará, Ele sarará a ferida no nosso coração. Preste bem atenção na primeira leitura de amanhã, que vai, se ela não for própria, que amanhã é dia de Nossa Senhora do Rosário, né? Se não for própria, se não houver leituras próprias, o profeta Baruque vai dizer isso. Pois bem, aqui já na antífona de hoje, o profeta Daniel afirma isso. Nós merecemos, Senhor. Tudo o que nos acontece é por culpa nossa, porque nós não obedecemos aos vossos mandamentos. Mas aí ele suplica a Deus misericórdia. Mas honrai, Senhor, o vosso nome, tratando-nos segundo a vossa misericórdia. Ele suplica a misericórdia de nosso Senhor. Na primeira leitura, retirada do início do profeta Baruque, no capítulo 1, é toda ela também um reconhecimento dos próprios pecados e da justiça de Deus. Ao Senhor nosso Deus cabe a justiça, enquanto a nós resta-nos corar de vergonha. Isto é, Deus é justo, nós somos pecadores. Meus irmãos, eu sei que isto conscientemente está claro. Acredito que ninguém aqui conscientemente vai dizer: Deus é injusto, Deus é mau, Deus é exagerado, Deus não está me tratando como eu mereço. Conscientemente, acredito que ninguém dirá isso, mas dentro do nosso coração, sem que verbalizemos esses pensamentos passam por nós. Isto é, Deus poderia ser melhor comigo, Deus poderia me tratar de uma maneira melhor, bem que Deus poderia aliviar a minha cruz. Não vendo, quando isso pensamos, nós estamos nos esquecendo, primeiro, de que aquela cruz é exatamente expressão do amor de Deus. O tamanho daquela cruz é a medida necessária para que eu me salve. Ela não pode ser menor, porque senão não seria suficiente para a minha salvação. Primeira verdade, da qual nos esquecemos. Segunda, que nós mereceríamos uma cruz infinitamente maior. Que nós mereceríamos um sofrimento infinitamente mais pesado, uma carga infinitamente mais pesada. Mas Deus, porque nos ama e não nos trata segundo os nossos merecimentos, Ele alivia. Então nós nos esquecemos dessas duas realidades. Deus é justo e Deus é bom. Então é algo
que nós deveríamos nos exercitar durante o dia, quando vierem as dificuldades, os problemas da nossa vida, as friezas do nosso coração, qualquer realidade que nos incomode, que nós nos recordemos, isto é remédio de Deus. Se Deus está permitindo, se eu perseverar na busca de Deus, isto que Deus permite, concorrerá para a minha salvação. E de verdade, eu mereceria algo muito pior. Deus ainda está me tratando com brandura e com misericórdia. Pois bem, ao Senhor nosso Deus cabe a justiça, enquanto a nós resta-nos corar de vergonha, como acontece no dia de hoje aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos sacerdotes, pois pecamos diante do Senhor e lhe desobedecemos. Lembram da antífona da missa de hoje? Não temos obedecido aos vossos mandamentos? Pecamos contra o Senhor, pecamos diante do Senhor e lhe desobedecemos. Não ouvimos a voz do Senhor nosso Deus, que nos exortava a viver de acordo com os mandamentos que Ele nos pôs diante dos olhos. Desde o dia em que o Senhor tirou os nossos pais do Egito até hoje, para nós, desde o dia do nosso batismo, desde quando nós chegamos à idade da razão e começamos a nos tornar responsáveis pelos nossos atos, temos sido desobedientes ao Senhor nosso Deus, procedemos inconsideradamente, deixando de ouvir a sua voz. E a leitura continua. Um reconhecimento da nossa desobediência inata, como diz o Salmo 50. No pecado eu já fui concebido, nasci já marcado pelo pecado. Meus irmãos, esta realidade de desobediência, ela está muito presente, incrustada em nós. Por quê? Porque nós somos muito apegados à nossa vontade. Nós temos a desobediência, ela não acontece, isso aqui é bom recordar, ela não acontece simplesmente quando eu faço coisas erradas. A desobediência também acontece quando eu deixo de fazer as coisas certas que Deus me mandou fazer. Lembremos-nos do evangelho de domingo. O pai chegou para o filho e disse: filho, vai trabalhar na minha vinha. E ele não foi, disse que ia e não foi. Ele fez algo de errado, isto é, ele praticou algo objetivamente errado? Não, mas ele deixou de fazer o que era certo, a vontade do Senhor. Então, se nós olharmos para o nosso coração, nós veremos que nós somos tão apegados a algumas vontades nossas, que podem não ser necessariamente coisas objetivamente erradas, mas que são vontades nossas. Isto é, eu já disse a Deus a medida da minha santidade, a medida do meu amor, a medida do meu sacrifício, a medida em que eu irei segui-lo e fazer a vontade dele. Isto é, eu obedeço a mim, a minha vontade. Eu tenho já critérios pré-determinados e não adianta pedir nada além, ou até mesmo algo aparentemente aquém, mas não peça nada diferente daquilo que eu já vi como justo, bom e lícito. Eu sou a medida de todas as coisas, das que são boas, como assim eu as concebo, e das que são más, segundo os meus critérios. Perceberam? Que nós podemos vir à missa todos os dias pela manhã, porque eu decidi que eu vou à missa todos os dias pela manhã, mas eu percebo que Deus tem me pedido que eu faça aquela penitência. Ah não, isso eu não faço. Ah, eu percebi que Deus pediu, que Deus tem me pedido que eu renuncie àquela realidade.
Não vou renunciar àquilo não, porque não é nem errado. Eu já vou à missa todos os dias, eu já rezo o terço, eu até participo de uma pastoral. Ora, por favor, né? Então quer dizer, eu obedeço a mim, eu vou à missa porque ou eu gosto, ou eu coloquei na minha cabeça que é algo interessante a ser feito, mas na verdade, eu obedeço a mim mesmo. Eu obedeço às minhas vontades, eu sigo as minhas inclinações. Por ora, elas são boas e eu as sigo, mas não me venha ele querer mudar as inclinações do meu coração. Não queira ele, Deus, mudar os propósitos que eu já fiz na minha vida, porque a minha vontade é Deus, é soberana. Sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Você vai dizer o que vai fazer. Você é dono do seu nariz. Você faz o que você quiser. Percebeu? Percebeu, meu santo, minha santa? Que este princípio, esta postura, enquanto você, no início, estiver caminhando com Deus, até que Ele não vai ser muito complicado na sua vida, mas pouco a pouco você vai dando passos e se afastando de nosso Senhor. E aquele princípio de obedecer a si mesmo, quando o seu coração for pouco a pouco, e não tenha dúvida que se você for senhor de você mesmo, senhora de você mesmo, o seu coração vai se perverter, porque você não estará mais debaixo do senhorio de Cristo. Ora, pouco a pouco, quando o seu coração se perverter, você vai se entregar ao pecado e às misérias do seu coração, porque aquela é a sua vontade. É exatamente o que o profeta Baruque diz no finalzinho, aqui no versículo 21. Mas não escutamos a voz do Senhor nosso Deus, como vem nas palavras dos profetas que Ele nos enviou, e entregamo-nos cada qual às inclinações do perverso coração, porque aquele coração desobediente, aquele coração livremente obstinado, que resolveu se obedecer a si mesmo sempre, no início estava se obedecendo a coisas boas, porque o meu coração queria coisas boas, mas o que eu quero que vocês compreendam é, o meu coração hoje quer coisas boas, eu faço coisas boas. O meu coração amanhã quer coisas mais leves, eu faço as coisas mais leves. O meu coração depois de amanhã quer coisas mais radicais, eu faço coisas mais radicais. Ora, vai chegar um momento que o meu coração vai querer coisas erradas, e como eu sempre faço a vontade do meu coração, como eu estou sempre apegado à minha vontade, como eu não procuro saber qual é a vontade de Deus, mas faço aquilo que me agrada ao coração, quando o meu coração se perverter, e ele vai se perverter, eu seguirei as inclinações do meu perverso coração, para servir outros deuses e praticar o mal aos olhos do Senhor nosso Deus. Versículos 21 e 22 do capítulo 1 do profeta Baruque. Então, meus irmãos, o princípio aqui é suplicar a nosso Senhor a graça de fazer a vontade de Deus, de pedir a Deus que Ele vá trabalhando a nossa vontade, o nosso amor próprio e quebrando a nossa vontade, porque nós naturalmente, ou melhor, depois do pecado original, comumente, o que se observa no homem é que ele é apegado à sua vontade. Não nos esqueçamos que a condição que nosso Senhor nos colocou para servi-lo é: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, renuncie à sua vontade, saia do centro e diga: Senhor, eu quero a tua vontade, eu quero fazer a tua vontade. Por quê? Porque este é o remédio para nós. Por quê? Porque assim foi o coração de Cristo. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. O meu alimento é fazer a vontade do Pai. Jesus é uma pessoa
viveu aqui na terra descentralizado de si mesmo. Ele saiu do centro. A vontade dele não estava em primeiro lugar. Os seus sonhos e planos não estavam em primeiro lugar. Os seus objetivos e gostos não estavam em primeiro lugar. Ele buscava os planos, os objetivos e os gostos de Deus. O meu alimento, a minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou. Meus irmãos, nós precisamos tomar consciência disso para que a nossa oração se modifique, para que nós comecemos a suplicar a Deus e perceber quando Deus começa a trabalhar a nossa vontade, quando Deus começa a quebrar a sua vontade. Às vezes no relacionamento em casa, as pessoas que contrariam a sua vontade, ótima ocasião de você dizer: agora, Senhor, é o remédio chato das pessoas que contrariam a minha vontade e que fazem diferente do que eu gostaria, e eu preciso aprender a dizer: por amor a Ti, Senhor, para que eu aprenda a aceitar e a amar também a Tua vontade quando se manifestar diferente da minha. Quando no meu trabalho, quando no serviço da comunidade, as pessoas me irritarem, e quando elas contradisserem a minha vontade, quando elas me incomodarem, e eu ver naquela ocasião, naquele acontecimento, uma ocasião para eu martelar, minar, bater naquele eu egoísta, apegado à própria vontade, que gosta que as coisas sejam como eu quero, ver naquele acontecimento uma ocasião para que eu esteja mais predisposto a, na minha vida espiritual, aceitar também quando Deus me bate, quando Deus me lapida, quando Deus começa a mudar a minha vontade, para que eu aprenda a, com amor, fazer a sua vontade. Meus irmãos, eu não tenho dúvidas que nosso Senhor tem nos concedido tantas graças, que Deus tem nos falado ao coração. Acolhamos esta palavra de nosso Senhor. Tenha a coragem de dizer: meu Deus, eu sou tão fraco, mas confiando na Tua misericórdia, eu peço para entrar nesta escola de santidade. Eu peço, Senhor, que o Senhor não se canse de mim. Hoje nós estamos celebrando o Sagrado Coração de Jesus, recordando o Sagrado Coração de Jesus, a primeira sexta-feira do mês. Na antífona da missa de hoje, o profeta Daniel reconhecia a sua miséria, mas logo depois ele clamava misericórdia. O profeta Baruque reconhece a justiça de Deus, justiça e bondade que sempre estão juntas. Então peçamos a Deus: meu Deus, confiando na Tua misericórdia, eu te peço, me ajuda, não se canse de mim, não me deixe entregue a mim mesmo, aos meus desejos, às minhas vontades. Lapida, Senhor, a minha alma, trabalha, Senhor, na minha alma, e quando eu me revoltar e quiser fugir de Ti, que misericordiosamente o Senhor me pegue pela mão e me traga novamente para junto de Ti, onde o Senhor possa trabalhar o meu coração, a minha alma, a minha inteligência, a minha vontade. Peçamos, meus irmãos, a nosso Senhor esta graça, e peçamos por intercessão de Nossa Senhora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.